Cordeiro de Deus esteja sobre ela e sobre tudo que carrega o nome dela. Em nome de Jesus, nós a abençoamos. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Amém, amém? Estevão, cadê você? Cara, você pode pregar. Não vi dificuldade nenhuma. Fiquei assim impactada. Impactada. Deus abençoe a sua vida. Amados, Salmos 107. Nós estamos vivendo tempos muito preciosos na Casa Aba. Tempos onde Deus tem derramado desse altar tanto alimento. Que eu brinquei ontem com o Juninho na célula, que as palavras têm sido motivo das nossas conversas. As palavras têm sido o tempo todo relembradas no nosso dia a dia. Por quê? Porque há um alinhamento. A gente observa quando o Pai literalmente está construindo algo na sua igreja. E isso acontece nas quartas, acontece nos domingos, acontece nas células. Então, assim, a minha gratidão é que eu estou num lugar onde eu me sinto farta da palavra. O tempo todo Deus tem derramado. Por quê? Porque é tempo de abrirmos as nossas mentes para um entendimento claro de quem Ele é e do que nós somos nele. Para que a gente possa também frutificar, assim como Ele deseja. Amém? Vamos ler Salmos 107, versículos 21 em diante. Ô Dani, você não pode ficar com o microfone na mão, não? Pode? Isso. Eu não tenho o dom do louvor, mas se eu quiser cantar, você canta por mim? Pode? Pode ser? Fica então com o microfone na mão, gente. Deixa ele com o microfone na mão, porque eu não tenho o dom do louvor, né? O quê? Isso, amado. Aí. Nós vamos fazer hoje uma parceria aqui. Amém? Amém. Vamos lá. Salmos 107, versículo 21 ao 31. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ações de graça e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Fizeram-se ao mar em navios para negócios da imensidão das águas. E viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam, tontos como bêbados, e toda sua habilidade foi inútil. Na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. Reduziu a tempestade a um sussurro, e as ondas sossegaram. Diante da calmaria, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Mais um, que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Amém? Toda quarta de guerra, nós estamos no momento trabalhando os milagres de Deus. E hoje eu quero falar de algo que a palavra de Deus está nos mostrando nos versículos que acabamos de ler, que muitas vezes é o próprio Deus que faz a tempestade. E muitas vezes Ele permite que elas venham sobre as nossas vidas. Alguém já passou por alguma tempestade ou está passando por alguma tempestade? Não fica acanhado não, se for necessário eu levanto o pé, eu levanto as duas mãos, porque eu estou passando por tempestades. O que eu aprendi no meio das tempestades é que a gente ainda não entendeu o poder que elas têm. E quando o Juninho pediu para falar, Jesus acalma a tempestade, eu falei, meu Pai,
Eu não sei, ele começou a dizer que ele começou a dar a palavra de acordo com a situação e a cara da pessoa. Então ele já percebeu que a minha situação era séria. Que se Jesus acalma a tempestade, ele já entendeu que eu estava vivendo no meio de uma tempestade. O William, acho que na sua é morrer, né? Você tem que morrer. Eu já falei que você tem que morrer. Então assim, Jesus acalma a tempestade. Quantas vezes eu orei para a tempestade cessar na minha vida? E quando eu estava estudando, Deus ele falou o seguinte comigo, que na maioria das vezes Ele não queria cessar a tempestade na minha vida. Ele queria que eu fizesse da tempestade uma oportunidade para que eu pudesse ser usada para a honra e glória dEle. Olha, ouvir isso parece tão bonito, mas é doloroso. É doloroso. Nós não temos noção, nós não temos dimensão do poder que as tempestades têm nas nossas vidas. Opa, cronômetro, esqueci, para não dar legalidade. Meu marido fala que eu falo demais e Juninho também. Então vamos lá, sem legalidade. Me dá um desconto de 10 minutos, vamos? Retroagindo, GPS, 10 minutos a menos. Em todo momento que Deus ele me permitiu viver uma tempestade, tem me permitido hoje, eu acredito que seja para que Ele possa me forjar, para que eu possa passar por outras que virão, e para que eu possa ajudar por aqueles também que estão passando por tempestade. Então deixa eu falar uma coisa para você, parece loucura, mas a tua tempestade não é em vão. Talvez você veio hoje ouvir a palavra que Deus acalma a tempestade. Eu vou falar que Deus acalma a tempestade, mas eu vou falar também que elas não são um problema para aqueles que creem no Senhor. Amém? Vamos abrir juntos Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, do 35 a gente vai ler até o 41. Hoje foi feriado, está todo mundo descansado, a gente pode ir até umas 10 horas, não é? Não foi isso a instrução que me deram? Está tranquilo. Marcos capítulo 4, nós vamos estar lendo o versículo 35 em diante. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas se morrermos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquieta-te-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por quê? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu creio que a própria leitura ela já é autoexplicativa. Eu creio que nós poderíamos, depois dos louvores, depois de cantarmos o quanto Ele é poderoso, depois de ouvirmos uma palavra tremenda a respeito de como deveria e como deve estar o nosso coração, nós já poderíamos ir embora. Porque nós já fomos alimentados. Só que às vezes o que a gente não entende é o que não está tão claro nesses versículos. Apesar de, eu acredito que a maioria conheça esse milagre, até porque esse milagre ele é contado não só em Marcos, mas ele é contado também em outros evangelhos. Você vai encontrar esse milagre em Mateus, no capítulo 8, você vai encontrar ele em Lucas, no capítulo 8, ou seja, durante todo o tempo, os discípulos fizeram questão de registrar aqueles momentos que eles passaram. Questão. E é interessante que a Bíblia fala que Jesus ele havia falado àquele povo na região de Cafarnaum.
Então chegou um determinado momento, pode ser que ele estava cansado, tanto que depois ele acabou dormindo no barco, que ele pede aos seus discípulos: vamos passar para o outro lado? Vamos entrar no barco, vamos passar para o outro lado. E Jesus se despede daquele povo, e ele entra no barco junto com os seus discípulos. E a palavra de Deus fala que ainda tinham outros barcos também que foram. Só que, num determinado momento, o mar ficou agitado demais. E aí, é como se a gente estivesse falando da nossa vida. Num determinado dia, o mar ficou agitado demais. Tem dia que a onda vem forte demais. Tem dia que o vento sopra demais. Tem dia que a gente mal consegue ficar em pé. E é nesse momento que a gente precisa aprender algumas lições. A primeira lição que eu quero tirar, que os discípulos estavam no barco, eram próximos a Jesus, mas isso não os livrou da tempestade. Fala para a pessoa que está do seu lado: as tempestades, elas virão, é certo. Uau! Puxa vida, quarta-feira de feriado. Você não podia falar que as tempestades sumirão. Não, as tempestades, elas virão. Isso é certo. Lucas capítulo 6 fala que Jesus ele conta uma parábola que é tão conhecida, de dois homens que construíram a sua casa. Só que um homem construiu os alicerces da sua casa sobre a areia, e o outro construiu os alicerces sobre a rocha. Ambos tinham a mesma intenção? Tinham, construir uma casa. Ambos tiveram a mesma adversidade? Sim. A palavra de Deus fala que veio uma enchente, um tempo muito forte, e a água foi de encontro para cada casa, sendo que a casa que estava alicerçada na rocha, ela permaneceu. Porém, a casa que estava alicerçada, construída na areia, ela se foi. Glaucio, o que você quer dizer? É que a tempestade vai vir para todos. Mas qual é a diferença? O que vai garantir se vamos ou não sobreviver a elas é a maneira como nós decidimos estabelecer o nosso relacionamento com Deus. A maneira que vai decidir se você vai permanecer firme em meio à tempestade é a maneira como você se relaciona com Deus. É a maneira como você se relaciona com a palavra de Deus. Isaías 43 diz: quando passares pelas águas, não te afogarão. Ué, mas a Bíblia não fala se passares pelas águas? Não, ela fala quando. Se é quando, é que é certo. Vai vir tempestade na tua casa, vai vir tempestade na sua vida. Isso é certo. O problema é que a gente acha que caminhar ao lado de Jesus não é... A gente acha que é garantia, mas não é garantia de mar tranquilo. Glaucio, assim você vai espantar quem está aqui. Vai não, se Diego voltou é que ele é muito forte. Né, Diego? Tu é forte, cara. Se ele conseguiu passar pela nossa célula, de tanta coisa que a gente falou com ele ontem, tanto bombardeamento, que ele é forte. Gente, não dá para viver um evangelho achando que estar na igreja é garantia de mar tranquilo. Quem foi que garantiu isso para você? Eu sei que não veio desse púlpito, porque nós não temos aprendido isso. Quantos se lembram dos heróis da fé? Quantos de vocês que estão hoje me ouvindo me alimentaram com uma palavra através do herói da fé? O que a gente viu através dessas pessoas que nós aprendemos? Que eles também passaram por tempestades, eles passaram por adversidades. Foi assim com Abraão, foi assim com Davi, foi assim com José. Todos eles tiveram problemas, todos eles tiveram adversidades, todos eles enfrentaram o dia mau.
E você acha que ainda assim ela não virá sobre você? Todo milagre nasceu de um problema. Eu ouvi vocês falando isso aqui. Eu ouvi vocês falando da mulher do fluxo de sangue. Eu ouvi falando da multiplicação dos pães. Eu ouvi falando da cura do cego. Eu ouvi falando da cura de um paralítico. Eu ouvi falando da cura de um endemoniado. Todo milagre que aconteceu na sua vida veio a partir de um problema. Porque o teu problema é o caminho pelo qual Deus vai te levar para a tua promessa. Eu vou repetir, o teu problema hoje, anota isso, é o caminho pelo qual o Senhor vai te conduzir à tua promessa. Cada milagre bíblico foi resposta a um problema. Eu vou falar agora só para quem passa a tempestade. Para quem não passa, você finge que não existe. Finge que essa palavra não é para você. Hoje você tem uma série de oportunidades de viver um novo milagre. Você sabia? Você sabia? Hoje você tem uma série de oportunidades de viver um novo milagre. Porque você passa por um problema também. Eu passo por um problema também. Deus hoje falou: Glaucio, eu preciso que você lembre aquele povo que aquilo que eles estão entendendo como tempestade, que vai paralisar a vida deles, na verdade, pode ser um milagre que eu vou usar para mover a vida deles. Ah, gente, eu acho que você não entendeu. Quantas vezes eu dei desculpas? Eu não sei quanto tempo você tem de igreja. Eu tenho muito. Muito e mais um pouco. Não porque eu sou velha, tá? Velha é o Otto, que não está aí, tá, Tati? É esse povo. Mas é porque eu nasci no berço evangélico. Então eu passei por muita tempestade. Então, sabe o que eu fazia? Eu usava ela como desculpa. Quando eu não queria fazer alguma coisa. Ah, pastor, sabe o que é? Vai dar não. Não vou fazer não. Porque eu estou passando por um problema, é um gigante, é um baita de uma tempestade. Por causa disso, ó, não vou ter como deixar Deus me usar, não. A gente usa a tempestade como desculpa. Você usa a tempestade como desculpa para não ser frequente nos cultos. Você usa a tempestade como desculpa para estar desanimado, para não ter força para orar. Vocês estão aqui comigo, amém? Amém? Será que isso só aconteceu comigo? Espero que tenha acontecido só comigo. Porque eu tive que aprender que tempestade não é desculpa. Porque quando você fala assim para Deus: Deus, eu não posso fazer porque eu estou enfrentando um baita de um gigante. Deus vai chegar para você e falar: ah, filha, você não entendeu. Foi o gigante que ativou Davi. Aí eu falo: Deus, mas eu estou enfrentando uma muralha. O problema é grande demais. Aí Deus fala: ah, de novo, filha, você não entendeu. Foram as muralhas que ativaram aquele povo para poder entrar na terra prometida. Qual desculpa mais você dá? Eu já dei do cansaço. Eu já dei do excesso de trabalho. Eu já dei de problemas familiares. Eu já dei de problemas de saúde. Eu já dei vários. E Deus, Ele simplesmente teve que chegar para mim e falar assim: enquanto você falar que você não tem nada, eu vou falar para você que o nada é a matéria-prima que eu tenho na mão para fazer algo novo na tua vida. Não podemos mais, em nome de Jesus, como igreja que somos, dar desculpas. Tempestade não é desculpa. Tempestade é a forma que Deus vai te usar para você alcançar a promessa dele na tua vida. Amém? Eu vou subir porque o pessoal da mídia já fez cara feia, eu esqueci. Eu esqueci que a câmera não desce, não sobe. Desculpa, Dani, foi mal, me empolguei. Voltando.
A palavra o tempo todo nos diz que não tem a ver com o que te cerca, mas sim com quem te guarda. A gente está tão preocupado com a tempestade. A gente está tão preocupado com a água que está entrando no barco. A gente está preocupado com o vento que está soprando forte. A gente está preocupado com um barco que não para de balançar, com as águas agitadas. Que a gente se esqueceu que o que importa é quem nos guarda. Entende? Quem te guarda? Gente, não importa se você andar pelo caminho. O que a palavra de Deus fala? Da sombra da morte. Você não temerá, porque Ele está contigo. Não importa se 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, porque você e eu não seremos atingidos. A questão não é o tamanho da tempestade. A questão é se você crê em quem te guarda. Você crê em quem te guarda? O propósito da tempestade nunca foi nos destruir. O propósito da sua luta nunca foi te destruir. O propósito da luta que eu estou passando não é para me parar, não é para me destruir, não é para me desanimar. Por quê? Porque essas águas, a palavra de Deus fala que elas não me afogarão, porque eu tenho um Deus de Israel que é comigo. Veio tanta coisa em mente, vamos continuar. Segunda lição: o nosso posicionamento diante da tempestade é o retrato da nossa fé. É aqui que a gente se envergonha. O nosso posicionamento diante da tempestade é o retrato da nossa fé. Tati, pega meu casaco, já estou suando. Durante a tempestade, amados, eu quero que a gente aprenda 2 posicionamentos. Primeiro, posicionamento de confiança. Durante a tempestade, não basta ter Jesus perto. Você precisa confiar nele. Cara, os discípulos estavam com o próprio Deus dentro do barco. E os caras estavam amedrontados. Pô, mas Jesus estava lá. Eu vou repetir, Jesus estava lá. Os caras estavam apavorados. Tem versões que falam que eles estavam amedrontados. Mas Jesus, o próprio Deus, estava no barco. Proximidade não significa revelação. Tem gente que está próximo demais e ainda assim não compreende com quem está caminhando. Vocês lembram que na célula nós falamos do caminho de Emaús? Vocês lembram que Jesus caminhou do lado daqueles discípulos? Jesus falava da palavra deles e eles não o reconheceram. Amados, vamos falar do próprio Jesus. Ele foi para a terra natal dele. Ele foi para lá para fazer vários milagres. Mas a palavra de Deus fala que ele foi impedido, porque aquele povo não creu nele. Tem muita gente que não consegue viver os milagres, mesmo caminhando perto de Jesus. Irmão, estar na igreja não é significado e nem garantia que você vai viver um milagre. Agora, se o pastor estiver vendo a live, ele me detona. Ela vai expulsar todo mundo da igreja. Estar na igreja não é garantia que o milagre na sua vida vai acontecer. A questão não é se estamos próximos dele. A questão é se a gente confia que ele pode fazer aquilo que ele falou que faria. Essa é a diferença. A questão é se a gente confia em quem ele é, em quem ele diz ser. Qual é um dos louvores que é mais cantados hoje na igreja? Me ajuda, Daniel, porque minha voz é linda demais. Aquele que acalma o vento. Você crê que o teu Deus é um Deus que acalma o vento?
Deus que cessa todas as tempestades. Amados, a nossa fé, ela precisa ser falada, ela não pode ser somente vivida, ela tem que ser expressada. Aquele que aquieta o vento, me ajuda, Dani, cadê seu microfone? Ninguém te deu, gente. Me ajuda, Tatá, me ajuda, me ajuda. Sabe por quê? Porque a gente tem que entender o que a gente canta. Você não pode cantar uma letra decorada, essa letra tem que vir com fé. Será que realmente você crê que Deus pode acalmar a tempestade na tua vida? Você crê que Ele é poderoso para fazer isso? Fecha teus olhos. Só para te dar um gostinho que está acabando, mas só está começando. Você canta aquele que aquieta o vento. Você canta aquele que acalma o mar. Você canta que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Minha irmã, quando você canta isso, meu irmão, quando você proclama isso, você pensa na tua tempestade? Você pensa no teu problema? Porque agora nós vamos só cantar esse refrão juntos, pensando na tempestade que nós estamos passando. Amém? Amém? Você me ajuda, Tatá? Amém? O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Igreja, com fé, com fé. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Oh, aleluia! Você nunca mais vai cantar o louvor dessa forma. Louvor não é letra decorada. É uma expressão de amor, de gratidão. É um grito da tua alma para o Senhor. Nós não podemos cantar sem entender o que estamos cantando. Qual foi a postura diante da tempestade daqueles discípulos? Foi uma postura de questionamento, de falta de fé. Senhor, Senhor, não importa que eu te morra, que eu morra. É a mesma coisa que você estivesse falando: Senhor, por que eu? Por que eu? Você não está vendo o que eu estou passando? Quantas vezes você fez essa pergunta para o Senhor? Por que eu? Por que tinha que ser comigo? Por que não é com fulano? Por que tem que ser comigo esse diagnóstico? Por que tem que ser comigo essa crise financeira? Por que tem que ser comigo filho rebelde? Por que tem que ser comigo tal coisa, tal coisa? E a gente questiona, igual os discípulos fizeram. Aqueles discípulos gritaram: mestre, acorda. Não importa que eu morra.
Quantas vezes no nosso secreto a gente também não fez essa frase, não orou dessa forma? A impressão que dava é que Deus não se importava. Não te importas. Sabe o que eles estavam falando? Poxa, a gente está o tempo todo contigo e você não se importa com a gente, não? A água está entrando. Eu estou apavorado. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Você não se importa? Ah, amados, a palavra de Deus fala que Jesus estava dormindo. Jesus não perdeu a paciência. Ele não mandou os discípulos se calarem. Jesus, ele não acordou irritado. Jesus não acordou dando sermão, ele não fez nada disso. Somente quem tem a paz toma a atitude que ele tomou. Somente quem se importa faz o que ele fez. Ele simplesmente levanta-se e aquieta a tempestade. Olha para mim, Jesus se importa com você. Jesus se importa comigo. Jesus se importa com você. Ele se importa com você. Ele está vendo cada lágrima. Ele está vendo cada dificuldade. Ele está vendo que está difícil. Ele está vendo que tem vezes que você pensa, eu não vou conseguir continuar. Ele se importa com você. Ele se importa. Simplesmente se importa. E é tudo que o inimigo quer que a gente entenda. É o contrário, que ele não se importa. Mas deixa eu lhe falar algo. Ele também aquieta a nossa tempestade. Amém? Segundo posicionamento que eu gostaria que juntos nós aprendêssemos. Posicionamento de resistência na autoridade no nome de Jesus. Primeiro posicionamento em meio à tempestade, posicionamento de confiança. Segundo posicionamento de resistência na autoridade do nome de Jesus. Meu irmão, não tem sentido você colocar Deus na parede. Tem orações que me irritam porque são de criança. Não tem sentido você colocar Deus na parede e só acreditar que Ele é Deus se Ele fizer o que você ordenou. A dinâmica da autoridade da fé não é assim. Não é palavra positiva. Quem te falou que é isso? A dinâmica da fé é você tratar as coisas que não são como se elas fossem. Você vai orar a Deus. Meu Pai, eu não estou vendo meu filho aqui na igreja não, mas a tua palavra é fiel para cumprir, que ele estaria comigo, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a dinâmica da fé. É quando você usa da autoridade que Deus te deu. Você tem usado dessa autoridade sobre a tempestade? Você tem usado dessa autoridade? Nós precisamos aprender a declarar, proclamar a nossa fé. A fé, ela precisa ser falada, se a gente espera que ela também seja vivida. Eu brinquei lá na célula. Quem estava lá sabe que no início da caminhada, quando eu vi que eu amava ministrar a palavra, eu colocava vários post-its pela casa. O Sandro se irritava com aquilo de uma forma. Era na geladeira, era em tudo quanto é lugar, era no espelho, era no banheiro. Onde eu ia, declarava a palavra: eu sou amada, eu sou filha. Eu tenho uma promessa, eu não vou parar, eu não vou desanimar, eu não vou desistir. Eu entendi que eu tinha que começar a proclamar aquilo que eu dizia que eu vivia. Eu precisava para minha alma ouvir. Eu precisava para o diabo ouvir. Eu precisava para que eu entendesse quem eu sou em Cristo Jesus. Eu precisava. Amados, de onde veio aquela tempestade? Meu Deus, que tempestade foi aquela? Existem tempestades na nossa vida que são naturais.
Existem tempestades na nossa vida que são literalmente enviadas por Deus. Mas existem também tempestades que são malignas. E eu creio que essa tempestade que eles passaram, ela não poderia ter sido enviada por Deus, porque se Deus, na hora que se levantou, Jesus repreendendo e repreender a própria palavra do Pai. Foi natural? Possivelmente, mas ela também foi maligna, porque quando se fala que iria para o outro lado, já foi falado aqui desse milagre, lá estava um endemoniado dos endemoniados. Acho que se tivesse o livro do Guinness, esse cara estava lá. Era muita obra demoníaca, era muita potestade em cima daquele homem. E o diabo, todo o seu reino, vendo isso, não deixou barato. Criou oposição. Então a gente tem aí uma tempestade natural, possivelmente, mas também temos uma tempestade maligna. Glaucio, o que você quer dizer? Quando nós entendemos qual é a origem da tempestade que nós estamos passando, nós aprendemos a responder de forma correta. A tempestade que você passa, você sabe qual é a origem dela? Se ela for maligna, resista ao diabo. A palavra de Deus fala que nós vivemos em meio a uma guerra. E essa guerra não é contra pessoas. Essa guerra não é contra teu irmão que está do teu lado, meu irmão. Essa guerra não é contra teu marido que não muda. Não é contra você que não consegue mudar, mulher. Não é contra o teu filho que está fora. Não é contra o teu patrão. Essa guerra é contra potestades. É contra principados. É uma guerra. E é por isso que a gente precisa declarar. A gente precisa se posicionar. Tiago 4,7 diz que nós devemos resistir ao diabo. Oferecer resistência é algo que nós sabemos fazer. Mas a minha pergunta é, igreja, por que não fazemos? Nós precisamos nos tornar conscientes da autoridade que foi nos dada. Repita comigo, eu tenho a autoridade, no nome de Jesus, de resistir às tempestades. Uau! Aquelas tempestades, amados, que vêm naturalmente na nossa vida, aquelas que são do dia a dia, a gente tem que responder com fé e com bom ânimo. Sabe aquelas outras que são enviadas por Deus, como foi o caso de Jonas, quando estava naquele barco se escondendo? Essa não, querido. Essa você só responde com sujeição e conserto. Você nem precisa pedir para ninguém orar por você. Se é uma tempestade que Deus mandou, você para tudo e se conserte com Ele. Agora, a tempestade que é maligna, essa sim, você precisa aprender a se posicionar. Você precisa aprender a se posicionar. Porque o que você tem da parte de Deus é muito maior do que você imagina. Você sabe o que você tem da parte de Deus? A Bíblia fala em 1 Coríntios o quê? Não sabeis vós que sois o quê? Templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. A realidade espiritual que a igreja está envolvida é algo sério. Você tem o Espírito Santo em você. Há uma morada de Deus, há um endereço certo do Senhor. Você não precisa de óleo ungido. Você não precisa de uma água consagrada. Você não precisa da fitinha não sei de quem, da medalha não sei do quê. Você não precisa de utensílios, enquanto você tem todo o poder do Espírito Santo de Deus dentro de você. A igreja muitas das vezes se torna pagã, volta lá atrás. É campanha disso, é óleo daquilo. Leva para casa, você está dizendo que aquele que habita em você não tem autoridade. Você não precisa desses artifícios, você não precisa de utensílios. Você tem o próprio Deus, o próprio Espírito dele morando em você. E isso é muito mais do que a gente possa imaginar, amados. Não sabeis vós que sou o templo do Espírito Santo e eu habito em você. Ele habita em você.
Eu preciso crer nisso, que eu sou templo. Cadê o pessoal da célula? Ontem foi falado de identidade. Ei, célula, você crê que você é templo do Espírito Santo? Porque a partir daí você começa a construir de dentro para fora, e não mais de fora para dentro. É de dentro para fora. É de dentro para fora. E por último, o milagre não tem a ver como as coisas estão do lado de fora, mas sim como você está por dentro. Repetindo, o milagre não tem a ver de como as coisas estão por lado de fora, mas sim como está por dentro. Que interessante, né? A gente está falando aqui de pescadores. Se tivesse falando de Gláucia, né? Se tivesse falando de Sidmar, de Rafael, se tivesse falando de vários homens que nunca foram para alto mar, a gente até se espantaria com uma tempestade. Mas a gente está falando de pescador, gente. Pescador estava acostumado a qualquer tipo de tempestade. Pescador estava acostumado com vento forte. Estava acostumado com o barulho das águas. Pescador estava acostumado com tempestade. Mas aquela tempestade elevou a altura que era maior do que a confiança interna que eles tinham. E isso desestabilizou por completo os discípulos. Jesus então é acordado e diz: tempestade, acalma. Existem tempestades que elevam o nosso nível de fé. Existe tempestade que dá medo. A Bíblia fala que eles estavam amedrontados. Tem tempestade que faz a gente ficar apavorado, porque eleva o nosso nível de fé e de confiança. E aí nos desestabiliza por dentro. A gente pensa que o barco vai afundar. Mas aí é nessa hora que é linda essa parte. Eu consigo imaginar Jesus na minha vida fazendo isso em diversos momentos. Aquieta-te. Aquieta-te, mar. Acalma, vento. Eu consigo ver Deus fazendo isso na minha vida. Porque teve momentos que eu falei: eu não vou aguentar. Não vai dar. Está maior do que eu posso suportar. Mas não. Ele veio e falou: aquieta-te. Sabe, Carol, calma. 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 Não foi só poder aquilo. O que Jesus tinha de paz dentro dele era muito maior do que a tempestade tinha de rebuliço do lado de fora. O que Jesus tinha de paz era muito maior do que todo o barulho que estava ali fora. Ele administrou o lado de fora com aquilo que ele tinha dentro. Sabe, irmãos, eu e você só vamos conseguir entender isso. Só vamos conseguir literalmente usar da autoridade do Senhor para acalmar o vento, se nós tivermos fé para dormir no meio da tempestade. Você tem fé para descansar no Senhor em meio à tempestade? Você tem fé para dormir ainda que a água esteja entrando no barco? Você tem fé para continuar, ainda que você ache que vai afundar? Você tem fé? Amado, se você tem fé, você dorme, você descansa. Porque o interior daqueles discípulos era de tanto desespero, que eles expressaram isso no exterior deles. O nosso exterior, muitas das vezes, é a expressão daquilo que a gente carrega. A forma como a gente reage com pânico, com medo, em meio aos problemas, está demonstrando como está o seu interior. A paz que existia dentro de Jesus liberou a paz ao redor dele.
Amados, nós temos um padrão. Esse padrão, sabe o que é de vida? De tranquilidade. Mas Deus tem um outro padrão. O padrão dele é a paz. Tranquilidade é aquilo que eu e você, com esforço, a gente pode conseguir. Mas paz, não. Paz somente Jesus pode dar. Só Ele pode dar. Só Ele pode dar. E eu preciso saber que ela está disponível aqui dentro, para mim e para você, no meio de toda a tempestade. Isaías capítulo 26, eu vou encerrar. Você coloca para mim, Dani, por favor. É lindo que o profeta Isaías fala que como eu aprendi em meio a tempestades da minha vida com esse texto. Isaías capítulo 26, versículos 3 e 4. Igreja, preste atenção, a gente já está terminando. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Amados, Isaías aqui primeiro está falando para Deus. Tu, ó Senhor, está falando de quem Ele é, do que Ele pode. Guardará em perfeita paz aqueles que confiam, que esperam no Senhor. Mas depois Ele fala para mim e para você: confie, tão somente confie, tão somente confie nele, porque Ele é a tua rocha. Amados, rocha fala de lugar seguro. Deus é a nossa segurança. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Ele é um lugar de proteção em meio a toda tempestade. Amados, se Deus é um lugar de fortaleza, está implícito nesse versículo o quê? Que a gente enfrentaria adversidade e que nós deveríamos correr para aquele que é rocha. Corra para a rocha, corra para a rocha, Ele está disponível. Medo, ansiedade, preocupação excessiva não são as respostas para os nossos problemas. Sabe, Verônica, quando minha pressão deu um pico? Sabe, quando veio ataque cardíaco, eu fiquei com medo. Eu falei, eu acho que eu vou morrer. A pressão não abaixa, eu fiquei apavorada. Eu vou morrer. E aí eu lembrei que eu tenho uma rocha. O remédio não abaixou a pressão. Mas quando eu recorri à rocha, Verônica, tudo foi diferente. A palavra de Deus fala: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Fé e bom ânimo são ferramentas que a gente tem que usar durante a tempestade. Tem de bom ânimo não é uma palavra de desânimo, é uma palavra de certeza. Pode passar o que for, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos ficar de pé. Não apaga as luzes ainda não, por favor. Senão eu não consigo ler, minha vista fica pequenininha. Billy Graham, eu guardo essa frase no post-it, por isso que eu falei que eu amo os post-its. Hoje tem celular, né? Tem lembrete. Naquela época não tinha. Eram meus recadinhos pela casa. Billy Graham, um grande homem de Deus. Eu lembro de ter lido uma vez um livro dele, que ele falou o seguinte: a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer outra coisa menor do que Deus e a sua vontade para nós. Ah, queridos, as batalhas do lado de fora, primeiro elas precisam serem vencidas do lado de dentro. Existem tempestades internas que você não pode permitir que o medo, que a ansiedade, que o pânico, que a angústia venha dominar de tal forma que isso vai ser a resposta também do lado de fora. Qual é a dinâmica da fé? Fé primeiro para Ele tratar o seu interior.
Deixa Ele primeiro vencer o seu medo. Deixa primeiro Ele vencer a ansiedade. Deixa primeiro Ele vencer toda a aflição que você passa. No Sermão do Monte, Jesus já havia falado para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. Paulo também escreveu isso aos Filipenses. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele logo em seguida fala, porque eu lhes dou a paz. Paz essa que excede todo entendimento. Uau! O que a gente canta? A paz é uma promessa. Ela é uma promessa para aqueles que creem. A paz é uma promessa, ela é padrão de Deus. Se você confia, você não vai se afundar. Alegre-se na esperança, seja firme na dificuldade e não pare de orar. Eu canso de falar para essa geração de hoje. É uma geração que quer céus abertos, mas está com a Bíblia fechada. Meu irmão, o teu milagre está tão próximo, de acordo com a quantidade de passos que você der na oração. O teu milagre está tão próximo, ele está a alguns passos do seu lugar secreto. O teu milagre está tão próximo do que você declara através da fé. Deus já te deu uma palavra, se assegure nela. A tempestade, ela não é o final da história. Assim como ela também não foi o final de Jesus, não é o nosso. Nós não vamos morrer, nós vamos passar por ela, porque a paz é uma promessa. Porque a paz é uma promessa. Igreja, vamos orar, fecha teus olhos. A paz é uma promessa. Oh, alabalabashuri cantolamas. Oh, Deus, gere a confiança.